E olha só, será que Deus não está trazendo pessoas aqui que não estão passando dificuldade? É nessa hora que você tem que tomar cuidado. Porque a probabilidade da gente fazer uma besteira na hora da dificuldade pode ser grande. Às vezes tem pessoas que por causa de uma dificuldade desistem do casamento. E às vezes a outra pessoa não está nem entendendo que está desistindo do casamento. E muitas das vezes não tem nada a ver com o casamento, é por causa de um problema pessoal que o esposo ou a esposa esteja passando. Às vezes a pessoa está desistindo do namoro por causa de uma dificuldade. Então cuidado, a dificuldade ela é complicada. E se Deus te trouxe aqui, Deus ele está cuidando de tudo. A Bíblia diz assim, ó, houve naquela região, sobreveio fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então olha só, olha que complicado. Isaac, ele estava na terra dos filisteus. Ou seja, ele já estava numa terra que ele não era bem aceito, que as pessoas não gostavam dele, tinha inveja dele. E muitas das vezes a gente é assim, a gente às vezes está em ambiente que a gente não é aceito, que pessoas têm inveja de nós. E às vezes, pessoal, as pessoas não conseguem nem perceber as lutas e as dificuldades que a gente está passando e começam a nos perseguir. Veja bem, ninguém sabe a luta que você está passando em casa, as suas lutas particulares. E às vezes no serviço as pessoas ficam te perseguindo. É nessa hora que às vezes a pessoa tem vontade de olhar para trás. Mas o anjo do Senhor aparece. Quem aparece? O anjo de Deus. Deus. O anjo de Deus. O anjo de Deus aparece e diz assim, ó. Disse o anjo do Senhor, não desça para o Egito. Fica na terra que eu te disser. Ou seja, pessoal, não vai fazer besteira. Descer para o Egito é voltar para a escravidão. É voltar a fazer besteira, fumar, beber, acabar com a tua vida, ser envergonhado, tentar esquecer os problemas lá, como você fazia quando você estava no mundo. Você não tem que ir para lá, de lá você tem que sair. E se você saiu, de lá você nunca mais volta. O anjo de Deus está dizendo, não volta para o Egito, pessoal. Porque tem coisas que se você voltar para trás, você pode ter problema sério e problema de morte. Escravidão não é bom, o Egito era um lugar de escravidão. Então, por mais que esteja difícil, você quer vencer, não se entrega. Está falando mal de você? Tudo é sobre o que? Deixa. Por que a pessoa está falando mal de você? É sobre o que? Às vezes é sobre uma inveja que ela tem. É sobre o que? Às vezes é sobre algo que você tem que ela não tem, que ela quer ter. E começa a falar mal. Você quer ir embora, você quer desistir, jogar para trás, parar de estudar, fazer tua faculdade. Não volta para o Egito. Lá é lugar de escravidão. Aí o anjo do Senhor falou, sabe o que aconteceu lá? Lá o pai de Isaac tinha sido humilhado. Quem é o pai de Isaac? Abraão. Então Abraão abriu os poços, eles iam lá e tampavam os poços que Abraão abriu. Tem até, só abaixo um pouquinho, tem até uma música, já querem cuidar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Essa música saiu dessa passagem. Mas Isaac falou, olha Deus,
Estão querendo entulhar os meus poços, porque eu abro os poços e eu trabalho, e não aí querem fechar, como fizeram na época dos meus pais. Mas eu vou confiar na tua palavra. E ele ficou ali onde Deus mandou. Olha só, disse assim, versículo 12: então Isaac ficou. Por mais que era uma terra que o povo não aceitava, era uma terra de inimigos, Deus falou: não sai daí não, porque aí eu vou te honrar. Tem gente que já te humilhou demais e até hoje não gosta de você. É lá onde Deus vai te honrar. E os que te humilharam vão ver a glória de Deus. E a Bíblia fala assim: semeou Isaac naquela terra. Achou? Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano, quem crê que ainda esse ano Deus vai te honrar? Balança as mãos. Você sabe que eu não tenho para voltar a fazer essa campanha. Tinha um diabo que deixava eu fazer essa campanha. Falei: não, eu vou voltar. E ela voltou com uma unção poderosa. No mesmo ano, Isaac mudou de vida. Esse ano de 2025, por mais que falta um mês, Deus vai realizar a pessoa. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira apostolada. Você vai ser tão abençoado, que as pessoas vão ter até inveja de você. Mas o Deus que está te abençoando é o mesmo Deus que vai proteger eles da inveja, que vai ser muita bênção. Ele possuía ovelhas, bois, grandes números de servos. Aí fala assim: ó, e por isso lhe endureceram, lhes entornaram todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os até de terra. Enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ele estava humilhado, a terra estava passando fome. Ele ouviu a Deus, ele não foi no Egito, e Deus não fica lá. Abimeleque falou: vai embora daqui, vai, porque você já está muito rico, você já está muito poderoso, você está mais poderoso do que a gente. O próprio inimigo fala. Mas por que Isaac era abençoado, gente? Isaac, ele plantava um e colhia 100. Então Isaac, ele tinha uma bênção. Ele tinha um vaso assim. Quantos vasos aqui é uma semente? Ele plantava essa semente. Essa semente, ele colhia mais 100 vasos. Ele prosperava, Deus estava com ele era abençoado. Inclusive, nós estamos fazendo todos os obreiros, os candidatos obreiros, todo mundo, porque se foi muito bonito. Quantos anos a igreja está fazendo? 10 anos. É ou não? Você vai. Ó, eu gosto mais, uma coisa minha, tá? Eu gosto mais de dar presente do que de receber. Eu gosto de presentear. Eu gosto. E esses dias que eu fui no monte, vou contar uma coisa para você. Eu fui no monte, lá tem uma lanchonete. E eu fui falar com o homem que está pedindo um chocolate para mim tomar. Quando eu olhei para ele, eu abaixei o olho, pessoal, olha para ele. E
e fiquei analisando aquele homem. Deus falou, ajuda ele. As contas dele estão atrasadas. Eu ajuda ele. Eu abaixava a vista e Deus falava, olha para ele. E ele era bem humilde. E trabalhando ali com bastante amor. Aí eu cheguei nele e falei assim, qual é o seu Pix? E eu não tendo, tá? Assim, qual é o seu Pix? Ele falou, eu não sei. E Deus falou que ele estava com conta atrasada de água e luz. E como foi Deus que falou para mim, como é que eu fui duvidar? Mas eu olhei para ele e falei assim, qual a sua conta que está atrasada? E se isso fosse mentira, depois da metade? Ele poderia vir para mim, não estou com conta nenhuma atrasada. Graças a Deus, minhas contas estão pagas. Eu ia passar vergonha. Porque Deus não falou que ele estava precisando, que as contas estavam atrasadas? Eu falei, qual é a conta tua que está atrasada? Ele falou assim, minha conta de luz. Aí eu peguei, dei um valor para ele e falei, paga. Porque Deus não curte. A conta de luz da igreja estava atrasada. E era 4 vezes o valor que eu tinha dado para ele. O que Deus está fazendo aqui dentro, pessoal? Abençoa. Quando Deus fala faz. Aí eu falei, eu acho que uma das são uns 30 reais. Deus falou, não. Pode dar 300 reais para ele. Ele começou a encher os olhos de lá. Aí eu falei para ele assim, vai e paga a sua conta. Por isso que eu estou falando, a gente vai dar o nosso presente para a nossa igreja. Se você abençoa uma pessoa, você já é abençoado. Imagina quando você abençoa, você presenteia a casa de Deus. Você socorre. Então o que nós vamos fazer? Deus, eu não esqueço que você ofereceu por isso que eu tenho dinheiro, não